Então, pessoal, estamos aqui, dessa vez com um convidado também super especial, que é o Bruno Lever. Ele é advogado, ele vai falar com a gente sobre direito do consumidor, é professor universitário, mediador de conflitos, um grande colega. Eu quero te agradecer por você ter vindo, aceitado o nosso convite de estar aqui, é um prazer. Eu que agradeço, Grazi. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, com os seus telespectadores e vamos lá. Então, a gente conversou um pouquinho e a nossa ideia de instrumentalizar vocês desse programa é falar algo que é super do nosso dia a dia, algo que está super presente na nossa vida, que é o direito do consumidor. E eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, o que te despertou para poder investir nessa área, inclusive tem até um livro nessa área de direito do consumidor. Como é que foi isso para você? Então, Grazi, eu já no final da minha faculdade, eu comecei a perceber uma vocação para dar aula, uma vocação para o magistério. E eu convidei um amigo meu, que hoje é meu sócio no escritório de advocacia, para dar uma palestra na faculdade. Ele foi e lá eu me deparei com o seguinte desafio. No dia que eu chamei ele para dar a palestra, ele chegou na faculdade, tinha um aluno no auditório. Um aluno. E assim, esse meu sócio, ele tem 10 anos a mais de formado que eu, já era um advogado bem conceituado, renomado, e eu não podia passar aquela vergonha com ele, né? E missão dada é missão cumprida. Então eu falei, eu tenho que dar um jeito. Então no dia, era uma aula inaugural, eu conversei com alguns professores, eles desceram com os alunos, levei ele para um auditório menor e fizemos. Mas eu ainda tinha um desafio que era um curso completo. E a gente tinha um aluno, né? Inscrito. E era um curso de direito do consumidor, que era uma área que ele já atuava. Ele tinha desenvolvido na época um curso chamado Os 10 Mandamentos do Consumidor, onde ele abordava os principais temas que nós experienciamos aí todos os dias. Telefonia, viagem aérea, viagem de ônibus, alimentação. E era um curso muito legal, eu quis levar, na época eu era diretor do DA, quis levar, mas eu tinha aquele desafio. Então, naquela uma semana que intermediava ali a aula inaugural e o curso propriamente dito, eu fui de sala em sala. Falei aluno por aluno, professor. Chegou no dia do curso, eu lembro até que eu estava recolhendo as inscrições, eu estava com um cestinho de pão para receber as inscrições. 200 alunos. Gente! Fez uma fila de sair do auditório. Eu lembro que aquilo fez um bolo de dinheiro, assim, era o dinheiro do DA, né? No cestinho, eu não tinha nem como sair com aquilo de lá de dentro. E foi um sucesso absoluto. E o meu sócio vendo aquilo, né? Na época não era meu sócio ainda, mas ele vendo aquilo, ele falou, puxa vida, você é bom para superar desafios, né? Porque ele soube que aconteceu aquela questão, né? De uma pessoa. E falou, olha, eu quero que você participe desse curso comigo. Eu vou pegar uma das minhas aulas, ele tinha 4, eram 4 aulas no curso, a última vai ser você que vai dar. Então, na verdade, você quer dizer que você já ia participar, já ia prestigiar o evento, mas ele queria que você participasse ativamente dando aula. Exato. Gente. E aí eu falei, olha, Thiago, você tá doido, porque eu ainda tô no 9º período, 9º ou 10º, acho que eu tava no 9º período, e eu vou dar aula para os meus colegas de sala e eu nunca dei aula assim, é um desafio muito grande. Ele falou, não, mas o desafio maior você já superou. Você colocou 200 pessoas aqui dentro. Isso é mole para você. E o tema era direito do consumidor. E eu nunca tinha tido direito do consumidor, porque é comum que nas faculdades seja uma matéria optativa ou uma matéria virtual, uma matéria que a gente não dá importância. Ou que perpasse pelo tema de alguma forma, mas não dê uma ênfase acadêmica mesmo, de grade, né? Exato. Então eu não tinha experiência com o tema e ele falou, daqui a 4 semanas é a sua aula, você se vira, você vai lá falar sobre direito do consumidor. Eu aceitei o desafio, mais um desafio, e fui estudar o direito do consumidor. E nesse momento, Grazi, eu descobri ali mais uma vocação, além da vocação de dar aula, que eu já sentia dando monitoria, dando aula particular, eu sentia a vocação para o direito do consumidor, né? E aí eu dei a aula. E os adorei. Colegas? Não, os colegas, né? Que história é essa? Né? Que história é essa? A gente dando aula com um colega de sala. Gostaram, né? Foi elogiado. A faculdade fez uma matéria no jornal sobre o curso. Que bacana. Né? E desde então eu não saí mais de cima do palco, né? Eu adorei a experiência e dar aula lá na frente era algo ainda melhor, né?
E a vergonha foi passando e eu falei, olha, é isso que eu quero mexer com o direito do consumidor. Em função... E como que você começou então? Já que você não tinha, por exemplo, essa disciplina na faculdade, gostou do tema, se preparou, mas como que você experienciou isso então na sua vivência? Então, aí o que aconteceu? O meu sócio, logo que eu formei, eu virei advogado da CEMIC, eu virei procurador da CEMIC. E aí o meu sócio, alguns meses depois, né, eu digo meu sócio hoje, na época não era. O Thiago, alguns meses depois, me liga. Fala assim, Bruno, eu quero reunir com você. E o meu contato com ele era pouco na época ainda. Nós éramos colegas, para dizer a verdade. Ele reuniu comigo e falou assim, olha, eu te confesso que eu ainda estou muito impressionado com seu desenvolvimento, a sua capacidade de resolver aqueles problemas. Você aceitou o desafio de ir lá dar a palestra mesmo, né, sobre um tema que você não tinha visto. E eu tenho um projeto já de algum tempo, que é montar um escritório meu. Né? Na época ele trabalhava num outro escritório, mas é montar um escritório meu. E eu estava procurando um sócio e vim você o sócio que eu precisava. Gente, que coisa boa! E o meu sonho sempre foi advogar, sempre foi ter um escritório. Mas quando você é recém-formado é muito difícil, né? Tanto arrumar sócio, quanto bancar um escritório, arrumar clientes. Mas o Thiago já tinha uma experiência de mais de 10 anos de advocacia, né? Com nome, com bagagem. Então ele falou, olha, se você aceitar o desafio... E aí esse foi o terceiro grande desafio. Tamo junto. E aí então eu comecei a desenvolver com ele um escritório, né? Nós montamos, e no qual eu fiquei responsável pela área do direito privado, especialmente o direito do consumidor. Ah, sim. E aí eu tive que começar a pegar os livros e estudar. Eu pedi então exoneração da CEMIC. Falei, ó, Deu um pouco de frio na barriga na época, porque querendo ou não, eu tinha um emprego fixo, um salário fixo, uma segurança. Abri mão porque tinha certeza que era o que eu queria, que era no escritório. Então resolvi fazer uma pós-graduação em Direito do Consumidor e estudar por minha conta. E aí, alguns meses depois, veio o convite para dar aula numa faculdade na disciplina de Direito do Consumidor. Então isso tudo foi me levando para essa área e me fazendo correr atrás por minha conta, livros, cursos à parte, essa pós-graduação que eu fiz, e estudando, de modo que eu pudesse ter uma qualidade de atuação nessa área, para ensinar e para atuar, porque a minha advocacia hoje, boa parte dela, é no direito do consumidor. Então, Bruno, assim, conta pra gente então um pouquinho do que gira em torno disso, dessa sociedade, né, de consumo, que te chama a atenção pra gente entender um pouquinho, de uma forma que nos instrumentalize mesmo, até acessos, para depois a gente conhecer um pouquinho do direito material mesmo. Ok. Olha, Grazi, eu costumo dizer que o direito do consumidor é o ramo mais midiático e social do direito. Porque o direito do consumidor é 99% da nossa vida, né? Desde a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos, inclusive enquanto estamos dormindo, nós somos consumidores. Nós estamos consumindo energia elétrica, a hora que você acorda, vai na padaria tomar um café, você está consumindo, sai dali, pega um ônibus, está consumindo, passa no shopping para comprar um presente para alguém, está consumindo, troca de apartamento, viaja, somos consumidores. Hoje, em algumas situações, somos mais consumidores até do que cidadãos. Né? Nós somos vistos mais como na figura do consumidor, porque no direito privado nós assumimos personas ou personagens. Tem hora que nós somos o pai de família, tem hora que nós somos o proprietário, tem hora que nós somos o locatário, mas a principal persona que nós assumimos ao longo da nossa vida nessa sociedade é a de consumidor. A todo momento estamos consumindo. Bacana. E isso isso gera para o profissional do direito do consumidor uma sinergia muito interessante. Então eu fui para o magistério, fui dar aula, mas também fui para palestras. Eu dou muita palestra hoje para os cidadãos, para os consumidores que querem se inteirar dos seus direitos, também para os profissionais que querem atuar nessa área. Eu escrevi livros, né, na área do direito do consumidor e criei um site que visa levar informação para os consumidores. Ai, que ótimo. Pode, por favor, contar pra gente esse site, que é bom que a gente anota no finalzinho aqui na tela. Sim, ele é www.consumaseusdireitos.com.br. E o que tem para oferecer no site de informação, quando as pessoas acessam? A ideia desse site, Grazi, é que a minha filosofia é o seguinte, todo consumidor é um fiscal dos seus direitos. E basta que ele tenha acesso às informações adequadas para que ele possa transformar a realidade dele.
Então, hoje, todos nós temos condição de viver muito melhor nessa sociedade de consumo, desde que nós saibamos quais são os nossos direitos e, mais do que isso, como exercê-los. Nós temos uma quantidade enorme de órgãos de defesa do consumidor, que nós vamos falar daqui a pouco, que são criados pela Constituição da República, que são criados por resoluções, por atos normativos mais diversos. Temos os PROCONs, Defensorias Públicas, Ministério Público. Só que nós precisamos saber acionar esses órgãos. Verdade. Então, vou até te interromper, que para você saber como acionar e saber um pouquinho mais de todas essas informações, aguarde e confira no segundo bloco todas essas informações. Fique com a gente. Estamos aqui com um advogado, professor universitário, mediador de conflitos, Bruno Lever, que é um colega assim grande que está falando com a gente hoje sobre o direito do consumidor. E ele acabou de falar no primeiro bloco com a gente sobre a sua trajetória nessa área tão bacana e do seu site, que tem ali todas as informações que você pode acessar para poder se instrumentalizar, como saber, como acessar, né, tudo bonitinho. E ele vai continuar explicando pra gente aqui e falando um pouquinho do direito do consumidor em si. Bruno, conte pra gente aí do seu site, como é que estava sendo nosso último papo, eu precisei te cortar. Então, Grazi, a ideia é que lá no site o consumidor possa acessar informações para saber quais direitos ele tem e como exercer esses direitos. Porque é muito comum você ver o consumidor brasileiro totalmente desamparado de informação. Eu não sabia que eu tinha esse direito. Eu tenho esse direito, mas eu não sei o que fazer com ele. E é muito comum o consumidor saber que tem o direito, mas não saber a previsão legal desse direito ou a forma do seu exercício. Então, como é que ele vai chegar numa loja e dizer assim, olha, isso aí que você está fazendo é venda casada, isso é proibido. Aí o lojista pergunta para ele, mas por que é proibido? De onde você tirou que é proibido? Não sei, eu ouvi dizer. Ou seja, a previsão legal é porque tá lá na lei, bonitinho, explicando. A pessoa tem que saber falar dos direitos e saber onde está. Exato. Olha, está na lei tal, está na resolução tal, é isso? Exato. Cobrar o direito começa pela postura. Se eu estou seguro e confiante de que eu tenho aquele direito e eu sei embasar e fundamentar, a minha postura é outra. Eu resolvo os meus problemas. É diferente eu chegar e dizer, olha, essa prática que você está adotando é venda casada, está prevista no artigo 39, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, e uma série de outros atos normativos, não pode. A sanção para isso é acionamento do PROCON, que pode inclusive interditar o estabelecimento, pode multar o estabelecimento. Se eu tenho essas informações e sei como utilizá-las, eu tenho um poder de argumentação muito maior com o lojista. E posso, muitas vezes, resolver o meu problema ali na hora. Um caso, por exemplo, de uma cobrança diferenciada no cartão e no dinheiro. Nós damos aqui na loja descontos para pagamento à vista, mas o nosso à vista é só no dinheiro. Aí o consumidor chega lá, quer pagar no cartão de débito e eles não dão um desconto. O consumidor sabe que isso não pode, mas ele sabe por que não pode. Ele sabe aonde está o embasamento legal para ele ir lá e comprar a briga e dizer, olha, eu quero passar no cartão e ter o mesmo desconto. Muitas vezes não sabe, na maioria dos casos não sabe. Então ele prefere deixar pra lá. Ou seja, pode. Ele pode brigar. Conta pra gente. Ele pode brigar. Isso tudo está lá no site. Lá no site ele é dividido por assuntos, por grandes temas. Então você tem a área de alimentação, de seguros, transporte aéreo, telefonia, internet, plano de saúde, consumidor, comércio. O consumidor escolhe a grande área que ele quer. Dentro daquela grande área, ele vai ter os mais variados posts pequenininhos tratando desses temas. E esses posts vão dizer para ele quais são os direitos deles, em vários casos, com artigo, com embasamento de jurisprudência, mas tudo para o leigo, tudo para que o leigo entenda e possa utilizar essas informações. Então, por exemplo, não pode haver diferenciação entre pagamentos no dinheiro e no cartão, porque ambos são pagamentos à vista. Mesmo eles dizendo, assim, os lojistas dizendo que o cartão tem o agravante, vamos colocar assim, de ter um desconto para eles, né? Sim. De ter aí uma cobrança. Sim. E aí o consumidor, ele tem que, eu chamo isso de Krav Maga do consumo. O consumidor, ele tem que pegar a força do argumento do lojista e utilizar contra ele. Mostrar para ele o seguinte, olha, de forma até didática, que aquilo está errado. Quando o lojista diz para ele, olha, eu tenho um custo aqui,
que é de 3% ou 5% que eu tenho que repassar para o banco. E aí, então, é por isso que é mais caro usar o cartão. A pergunta que tem que vir como resposta dessa afirmação do lojista é: eu, consumidor, sou sócio do lojista? Eu sou sócio do comerciante, para o qual ele pode repassar custos de um sistema de pagamento? Não sou. O cartão de débito e de crédito é ótimo, porque ele traz comodidade, segurança, não tem mais risco de golpe, né? Ou de fraude, porque o consumidor passou o cartão, o banco paga o lojista e se vira para receber do consumidor. O lojista tem acesso a mais consumidores, porque tem gente hoje que não anda com dinheiro. E diminui assaltos, porque diminui a quantidade de dinheiro no estabelecimento. Então traz vantagens, mas isso tem um custo para o lojista. E ele não pode pretender repassar esse custo para o consumidor, que não é um sócio seu. E quem está dizendo isso não sou eu, é o DPDC, o Departamento de Proteção do Consumidor, que hoje é chamado de Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor. É um órgão do Ministério da Justiça Federal, que fez um parecer a pedido dos lojistas. Eles perguntaram, olha, a gente pode diferenciar? Veio a Senacom, que na época chamava DPDC, e disse, não podem diferenciar, porque o consumidor não é um sócio de vocês, para o qual vocês repassam custos. É um benefício que ele está te fornecendo, mas ao mesmo tempo sendo beneficiado com isso. Exato. E, naturalmente, a questão do custo-benefício, né? Ele pensa, poxa, eu tenho aí um custo para poder repassar para o banco, mas em contrapartida eu tenho um volume de clientes, eu tenho uma segurança. Exato. Né? E é algo que a gente não pode ser, né, penalizado, vamos colocar assim. Não pode. Né? E aí isso nos leva à questão do pagamento mínimo no cartão. Tem estabelecimentos que dizem, eu só passo o cartão de débito ou de crédito aqui para compras acima de R$5. Ou não vendo cigarro, não vendo cimento no cartão. Isso também não pode, porque para aquele que vem os bônus da atividade, também vem os ônus. E o que o consumidor tem que fazer quando ele é preterido disso, mas ele quer comprar? Exercer o direito dele. A primeira coisa que ele tem que fazer é se informar. Isso. E aí vem o site. A ideia do site é essa. falando assim, pode chamar a polícia? O que tem que fazer? No primeiro momento, ele vai conversar. Isso. E vai trazer os argumentos que a gente está colocando aqui. Argumentos legais, argumentos de toda a ordem. Hoje, inclusive, nós temos decisões judiciais dizendo que não pode haver diferenciação, né? Que o risco é do estabelecimento. Então, se a sua margem é de 2% do valor do produto, e é justamente isso que você vai ter que repassar para o banco, quando o valor é pequeno, sinto muito, é o seu risco. Então, aquele consumidor que chegar lá e quiser comprar um cigarro de 10 centavos no cartão de débito e você adota essa forma de pagamento no seu estabelecimento, ele vai ter o direito de exigir e pagar no cartão. Né? O estabelecimento pode não adotar a maquininha do cartão, mas aí é para nenhum produto. Ele não pode adotar e dizer, olha, para esses produtos ou esses valores eu uso e para esses não. É um exemplo, né? É um exemplo. Então, o consumidor, dotado dessas informações, com esse respaldo, essa segurança de saber que é um direito que ele tem, ele vai no estabelecimento. A primeira coisa que eu oriento é a chamar o gerente, chamar alguém que tem um poder decisório ali dentro e pedir um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Porque começa por aí. Todo estabelecimento tem que ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Se não tiver, já tem uma infração caracterizada. Então, pedir. E ali o consumidor já mostra uma postura de um consumidor engajado, que conhece os seus direitos, que cobra. Trouxe o código, mostra para ele na lei. No caso do cartão de crédito, está lá no artigo 39, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Está lá a fundamentação para ele. Mostra para o lojista, olha, essa sua prática é ilegal, é abusiva, não pode, não aceite submeter isso. O lojista ainda assim, não vou fazer. O consumidor pode fazer um boletim de ocorrência, inclusive pode chamar uma autoridade policial se ele quiser, e depois fazer uma denúncia da prática ao PROCON, aos órgãos de defesa do consumidor, porque é instaurado um processo administrativo, pode ser instaurado um processo administrativo, o PROCON pode ir lá na loja. O PROCON ele funciona com estatística. Quanto mais reclamações um determinado estabelecimento receber, mais vai ser chamada a atenção do PROCON, ao ponto do PROCON até ir lá no estabelecimento. E lá o PROCON vai orientar, vai dizer para o lojista, olha, você não pode continuar com essa prática, pode multar, dizer, olha, eu vou te multar enquanto você não suspender isso. Pode, inclusive, suspender a atividade do estabelecimento. O PROCON, quando dotado de um poder de polícia, ele pode, por meio desse procedimento administrativo, impor condutas aos lojistas. Então é importante que o consumidor exija, argumente, e se ainda assim ele não conseguir resolver o problema ali na hora,
procure os órgãos de defesa do consumidor para ter esse respaldo. Além disso, dependendo dos casos, ele pode procurar um advogado, pode procurar o Poder Judiciário e pedir ali uma reparação material, uma reparação moral. Nós sabemos que tem muitos casos em que o consumidor é humilhado, né? O consumidor, às vezes na cobrança de débitos, ele é constrangido, então ele tem que fazer valer o seu direito, inclusive no Poder Judiciário. Então lá no site, a ideia do site é que o consumidor acesse e tenha ali essas informações. Né? Ele tem uma barra de busca que ele joga as informações que ele quer obter e ali ele vai ter tanto as informações dos direitos que ele tem, como a forma como defender esses direitos. Ai, ótimo. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas perguntam, quando eu tenho um problema com relação ao direito do consumidor, o que eu faço? Eu vou no PROCON ou eu vou no juizado de consumo? Como é que funciona? Qual que é a diferença para as pessoas entenderem? Isso. Esse é um outro foco do site. A gente tem hoje no Brasil tantos órgãos para cuidar do consumidor que ele não conhece quase nenhum. Olha só, a gente tem as defensorias públicas, a gente tem o Ministério Público, que em muitos lugares tem varas especializadas para a defesa do consumidor. A gente tem os PROCONs, e aí tem PROCON estadual, tem PROCON municipal, tem PROCON vinculado à Assembleia Legislativa, tem PROCON vinculado à Câmara Municipal. A gente tem também os juizados especiais, que são uma parte do Poder Judiciário, importante. A gente tem associações de defesa dos consumidores. A gente tem a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que é um órgão do Ministério da Justiça. A gente tem os próprios advogados. Quer dizer, são tantas pessoas cuja atividade é voltada para a defesa do consumidor e a falta de informação também é tão grande que o consumidor... Porque você acaba procurando um lugar errado, muitas vezes. É paradoxal. É muita gente para cuidar do consumidor no Brasil e ainda assim esse consumidor se sente extremamente desamparado, porque falta informação. Então eles perguntam, quando que eu vou no PROCON municipal? Quando que eu vou no PROCON estadual? Quando que eu vou no PROCON Assembleia? Depende do caso. Depende do caso, mas tem uma regrinha simples. Ah, ótimo. Que lá no site ela está mais esmiuçada, mas o raciocínio básico é o seguinte. Se eu estou diante de um problema que viola uma coletividade de pessoas, esse problema vai para... Eu sou um dos envolvidos, mas ele vai para além de mim. Por exemplo, eu chego no supermercado e vejo uma venda casada. Um produto que eu queria levar esse produto sozinho, mas eu tenho que levar outro junto. Tem que levar o combo. Tem que levar o combo. O kit. Isso. Não pode levar só um. Você só vai levar esse se você levar esse e esse junto. Isso. Eu quero levar a pasta de dente, mas para levar a pasta eu tenho que levar também uma escova. Né? Se eu estou diante disso num supermercado, não só eu, mas qualquer consumidor em potencial pode entrar lá e ser surpreendido por essa prática. Quando eu estou diante, então, de algo de uma amplitude maior, e que eu quero que aquele estabelecimento pare de fazer isso, eu procuro o PROCON estadual. Que o PROCON estadual, que aqui em Minas Gerais é vinculado ao Ministério Público, tem essa prerrogativa de cuidar da coletividade. E quando é algo que atinge somente a pessoa no municipal? Isso. Quando eu comprei um sofá lá para casa e não entregaram esse sofá lá em casa, eu quero que entreguem o meu sofá. Aí eu vou no PROCON municipal resolver o meu problema. E o PROCON, que é um órgão administrativo, não conseguindo resolver, aí sim é uma outra via, que é o judiciário. Isso. Bruno, muito obrigada. Eu quero que você deixe pra gente mais uma vez o seu site para o pessoal acessar, porque é muito importante. E agradecer pela sua visita. E você pode deixar uma mensagem também para as pessoas, do jeito que você achar melhor. Bom, eu queria agradecer muito a Grazi pelo convite. Né? A Grazi é uma amiga querida que eu tenho, pessoa extremamente competente, e queria deixar aqui como mensagem que cada um de nós, como consumidores, pode fazer a diferença na sua própria vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, e impactar, inclusive, na nossa sociedade, conhecendo os nossos direitos, nos tornando fiscal desses direitos, porque os órgãos de defesa do consumidor, por mais agentes ou fiscais que tenham, não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas nós somos aqueles que toda vez que o nosso direito for violado, vamos estar no lugar no momento. Então nós sempre vamos estar em todos os lugares ao mesmo tempo quando se tratar dos nossos próprios direitos. Então nós somos os fiscais mais eficientes que existem. Então o meu recado aqui é esse. Vamos buscar informação. A informação hoje está fácil de ser acessada. O Poder Judiciário hoje, por via dos juizados especiais, simplificou muito o procedimento. Hoje um processo de relação de consumo não é um processo demorado, não é um processo custoso. No juizado, o consumidor tem isenção de custas, ele não vai gastar com custa processual. Então, se tem o direito, se sabe que tem o direito, busque informação,
busca um advogado, busca um órgão de defesa do consumidor, porque esse esforço de formiguinha, esse impacto individual somado transforma a sociedade e pode fazer dela uma sociedade cada vez melhor para nós e para as próximas gerações. Seu site? Meu site é www.consumaseusdireitos.com.br. Lá, além dessas informações, vocês podem fazer contato comigo, deixar dúvidas, sugestões, saber quando serão as próximas palestras e participar cada vez mais ativamente dessa transformação que nós estamos promovendo na sociedade de consumo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Fiquem com a gente nos próximos, porque são programas que sempre tem um convidado especial para instrumentalizar você. E não deixe de passar lá na Estilo Modas, sempre com um look especial para o nosso programa. E também no Espaço K, tá certo? Para cuidar dos seus cabelos. Até mais!